Sejam todos bem-vindos. Desde já, compartilhe essa live com as pessoas que vocês... Olá, doutora! Oi, boa noite! Boa noite! Que honra estar aqui com você. Honra minha! Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos ver se eu consigo apoiar aqui, porque eu sou italiana, eu preciso falar com as mãos. Sim, né? Eu e tu somos aqui, ó, muito. Então, nós vamos esperar as pessoas irem entrando. Vamos aguardando. Vai ser uma super live, porque todo mundo entrou na LGPD meio de supetão, né? Isso aí. E eu vejo muitos cartórios preocupadíssimos com o atendimento, enquanto a LGPD nas relações de trabalho, na retaguarda, tá descoberto. É igualmente importante. É isso aí. Que joia! Vamos lá, então. Eu queria que tu começasse a contar primeiro, que eu vou te apresentar. Tá bem, combinado. Né? Professora da Cartório Flix, na aula de LGPD nas relações trabalhistas e previdenciárias, mas advogada e professora de muitos lugares. Conta pra gente, doutora. Olha, eu brinco que nesse Rio Grande do Sul, pelo menos, muitos já passaram por mim, né, Sabrina? E, enfim, eu já tenho um histórico aí de quase 30 anos no magistério e na advocacia, especialmente na área trabalhista, e temos aí uma caminhada na consultoria e no consultivo, especialmente voltados nos últimos anos para essas questões da tecnologia voltada às relações de trabalho, onde, por óbvio, a gente deságua na Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação às relações de trabalho em sentido amplo, né? Essa é uma das coisas que a gente fala no nosso módulo, no curso da Cartório Flix, né? Ficou muito didático, ficou muito prático e lógico, né? Que bom que ficou compreensível, porque a ideia é que tenha essa pegada leve, essa pegada prática. As relações de trabalho, elas têm essa característica, assim, pelo que a gente escuta dos empregadores, de serem complexas, de, por vezes, terem armadilhas, né, do empregador ser penalizado por não entender, por não saber que era desse jeito. E agora a LGPD vem com mais um véu, né, com mais um complicador para tornar esse cenário ainda mais difícil. Mas tu disseste tudo, né? A LGPD se apresenta e a maioria das empresas e das pessoas que atuam nos cenários diversos, especialmente de comércio, prestação de serviços, está bastante preocupada com o consumidor e não se dá conta que nós podemos ter diversas outras relações que mexem com dados. E algumas dessas relações estão dentro de casa, né? Eu costumo dizer que os dois grandes focos delicados de dados estão, sim, nas relações de consumo de bens, de serviços, mas também nas relações de trabalho. Exatamente. E é mais um viés, né, doutora, até para reclamatórias trabalhistas, né? Reclamatórias trabalhistas, fiscalização, seja do Ministério Público do Trabalho, seja da Auditoria do Trabalho, atuações dos sindicatos. Nós já estamos vendo, porque atuamos na área, diversos movimentos, diversas frentes, só envolvendo a LGPD. Isso sem contar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está assim completamente aparelhada e com trânsito para se movimentar. Então, na área trabalhista, nós temos a possibilidade de atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que assombra na área do consumidor, mas temos a possibilidade de atuação
reflexiva das outras todas que já nos assombram há bastante tempo em matéria de LGPD. E elas já começaram, né? E para quem está nos seguindo, doutora, assim. o que mudou no dia a dia? O que agora, antes se fazia e agora não pode mais? Algumas empresas, as de maior porte, começaram a alterar alguns fluxos, algumas práticas já lá em 2018, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é promulgada em 2018. As pessoas falam assim, nossa, essa novidade da nova lei. A nova lei, mas ela foi promulgada em 2018, ela teve, a gente chama no direito vacatio legis, né? Ela teve um tempo de adaptação à comunidade bem longo, então ela não é assim tão nova, né? Mas, enfim, especialmente as grandes empresas, que têm uma estrutura maior, já começaram a adaptar seus documentos, suas máquinas, seus fluxos há algum tempo. As menores é que estão sofrendo um pouco mais, e eu acho, até arrisco dizer, que nesse cenário das menores, boa parte dos cartórios entra, né? Porque, enfim, deixou para depois, acabou não se preocupando tanto com isso, e especialmente nas relações de trabalho, agora se dá conta que precisava ter cuidado um pouco mais de questões envolvendo os documentos da relação de emprego, o trânsito de atestados médicos, o cartão ponto, enfim, né? O circuito de um currículo vítima, né? De um currículo para candidatura a uma vaga. Né? Exatamente. Mas eu as vejo, grandes... doutora, com os cartórios que trabalham com gestão, que tinham muitos programas de gestão, né? Até para festa, para pedir dados para poder organizar melhor a festa. Isso. Tem que ser uma limpeza muito grande, né? Um grande descarte, um grande programa de 5S de tudo aquilo que não precisa mais. Isso aí. A gente já fez, especialmente no último ano, 2020, 2021, diversas consultorias nesse sentido, tá? Onde a gente entrou em algumas empresas e fez exatamente esse olhar. Como é que estão os dados? Porque dado, quando a gente fala dado, dá a impressão que é essa coisa no computador, né? Rede, etc. Mas dado também está assim em papel, né? Então a gente entra nas empresas e ainda enxerga, ou nos entregadores do Lato Senso, e ainda enxerga arquivos dentro da Copa, né? Então as pessoas estão indo lá lançar, então tem um arquivo do RH ali, tem chave, aberto, né? Os atestados médicos soltos em cima da mesa do funcionário que faz aquela coleta, mas que reparte sala com outros funcionários. Então, são situações, assim, que antigamente faziam parte de uma praxe, porque a gente ainda não estava conectado a essa nova lógica de proteção de dados, da inteligência de que esses dados fazem parte dos direitos fundamentais das pessoas, né? E de que os empregadores são, sim, obrigados a proteger esses direitos fundamentais dos seus empregados. E isso a gente trabalha lá no curso, Sabrina, quando a gente diz o seguinte: o armário, sim, é do empregador, mas o conteúdo daquele arquivo não é do empregador. Sim. Entretanto, a responsabilidade pela guarda do que está ali é só do empregador, né? Porque ele é o principal depositário e o principal responsável pela coleta, pelo tratamento, né, por manter todo o fluxo da finalidade do recolhimento daqueles dados
Alinhado. Aliás, a palavra que eu usei agora é uma palavra norte para tudo, né? Finalidade. A gente precisa ter Doutora, sempre na quando, mente, né? quando tu falas dos dados físicos e dos dados digitais, mas também no departamento de pessoal, a questão da rádio corredor, né? De Sim, privacidade, de não poder falar da doença do fulano. O papel do sensacional. RH nisso, do departamento de pessoal ou do administrativo, com sigilo. Agora, por Sensacional. exemplo, na vacina do Covid, né? Esse foi, Aham, assim, um tema. O Ministério do Trabalho pediu para comprovar. Aí, quando uhum, os departamentos de pessoal, enfim, pedem para o funcionário, tem aqueles funcionários que optaram por não vacinar. Olha o cuidado que o responsável pelos dados dos funcionários tem que ter de não ir lá conversar com a amiga dele do setor tal e dizer fulano não vacinou. A é. exposição, né? Eu visitei uma empresa no auge do Covid que tinha um cartaz do lado do relógio ponto dizendo funcionários vacinados, funcionários não vacinados. Quer dizer, exatamente. As coisas, enfim, às vezes podem ser bem intencionadas, né, no sentido de estimular as pessoas a que procurem, né, os agentes de vacinação, mas é realmente uma nova cultura. Nós não podemos falar sobre questões médicas, nós não podemos falar sobre o salário do fulano, nós não podemos falar sobre a ausência ou a presença do fulano no ambiente de trabalho, se ele fez ou não fez home office naquele dia, enfim, as questões da relação empregatícia, as questões, né, da saúde e da pessoa do funcionário dizem respeito apenas ao funcionário. Mas como é que E a fica, por exemplo, um comitê de gestores, né? Os líderes da empresa ou de um cartório, eles vão se reunir para debater as questões. Basta estabelecer na política alçadas de cargos que vão ter que discutir esse tipo de assunto, né? sim, Salário, avaliação de desempenho, sim. performance, saúde. E para além disso, nos documentos da empresa, políticas, regulamentos, códigos de ética, e também nos contratos individuais, previsões de confidencialidade, sigilo. Nós não podemos ter hoje, por exemplo, um responsável pelo setor de recursos humanos ou departamento de pessoal que não tenha no seu contrato de trabalho uma cláusula de sigilo. Ele tem que respeitar não Ó, apenas as perfeito. informações Grande dica da aí para quem já empresa, entrou na mas dos live. funcionários. Fica ali já a dica, né? A Cláusula empresa de precisa olhar. sigilo, dica infalível. Para as pessoas Exatamente, do RH, departamento de pessoal, gestores que vão tratar desses dados, que fique ali no fórum adequado. Eu vou anotar exatamente. isso também. Exatamente. Acho que para quem está conosco aí, já fica um recado, né? De revisão dos contratos de quem lida com dados pessoais. Será que tem cláusula de sigilo? Porque se não tem, a gente pode fazer um aditivo, né? Revisão dos documentos da empresa, do tipo regulamento interno, código de ética. Será que ali está previsto esse compromisso de confidencialidade, de sigilo? Será que está previsto quem faz parte desse comitê que vai ter acesso a determinadas informações? Porque não é todo mundo, né, que tem Não. acesso às informações. Ao canal de denúncias, ao canal de ética, né? Porque quem tem acesso a essas informações tem também um grau de compromisso com dados, inclusive dados provenientes de investigações que de repente tenham que ser feitas, não é? Em decorrência de desconformidades, aí a gente já começa a falar de compliance, misturar um pouquinho de compliance aqui também, que é bastante maior do que o das outras pessoas. Então, é um emaranhado que se estabelece e que envolve uma fidúcia muito maior que se exige de funcionários a partir de agora. Dos Não é líderes também, né? eu sou Claro. funcionário
sei de nada. Não, né? Como dizia minha avó, uma pinóia, né? Não, não. Sabe sim, né? E se não sabe, estou te informando a partir de agora. Você não pode levar informações da empresa, de colegas, de funcionários, daqui para fora, né? Ah, mas eu tenho que levar para o computador as informações. Ok, com que finalidade? Porque ele falou, perfeito, dentro desse limite, pode levar só para esse limite, só para esta finalidade. E quando tu fala no curso sobre o macrocosmos, né? A gente está pensando só no departamento pessoal ali, no nosso núcleo. Mas os terceirizados tem toda uma troca de informações. Sabrina, é tanta gente que circula na empresa e tanto dado que quando a gente se dá conta, dá vontade de, sei lá, sair correndo, né? Experimentar alguma outra atividade. Mas, assim, a parte dos empregados subordinados é só uma fatia desse macrocosmos, é só né, pedacinho dele. A gente tem os terceirizados, a gente tem os estagiários, a gente tem os próprios sócios que têm ali dados pessoais que circulam, né? Mas os terceirizados trazem para a empresa uma complexidade gigante. Porque a empresa... Por causa da troca, né? De informações, das vias, do pagamento. Pela lei de terceirização, a empresa tem o direito e a obrigação de conferir o cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais todo mês. Como é que ela faz isso? Ela pede à empresa prestadora de serviço que lhe mande a folha de pagamento e os comprovantes de recolhimento de fundo. Me manda por e-mail. Lá. Chega aquele mundo de informações que não são dos seus funcionários, são dos funcionários da empresa de segurança, de limpeza. Mas ela, no momento que recebe aquelas informações, não sei se tu lembras, no curso eu coloco aquela imagenzinha do Pequeno Príncipe. Quando ela recebe aquelas informações, ela se torna responsável pelo que ela recebe. Mesmo que ela não seja empregadora daquelas pessoas, ela entra para a cadeia dos responsáveis, ela entra para o cosmos, né, daquele conjunto de dados que circulam. No grupo das finalidades, está tudo certo, né? Porque ela tem uma finalidade contratual para estar recebendo aquelas informações, ela tem o direito de receber aquelas informações, mas ao mesmo tempo que ela tem o direito de receber a informação, ela tem o dever de cuidar daquela informação. Se acontece um incidente de vazamento daquelas informações na mão dela, ela é responsável. Ela é responsável. E o pepino também está compartilhado com a prestadora de serviços. A cadeia se torna assim, ninguém solta a mão de ninguém. Porque a empresa de vigilância ou de limpeza, ela tem que ter uma confiança muito grande nessa tomadora de serviço. Porque quando eu entrego a minha folha de pagamento para a tomadora de serviços, eu tenho que ter uma confiança tal, porque se vaza a folha de pagamento nas mãos do banco, eu estou respondendo junto com o banco, junto com aquela administração pública, junto com aquela outra empresa. Se a tomadora de serviços não tem uma idoneidade financeira, eu, empresa de limpeza, vou ter que pagar a indenização pelo vazamento de dados que aquela outra lá ocasionou. Quem ocasionar o vazamento gera o balanço, né, da responsabilidade para todos os que estão integrando aquela cadeia de responsabilidade. Então, é muito... Por isso, na LGP, na Cartório Flix, a gente pediu para todos os fornecedores também assistirem a um curso e assinarem um termo de que vão se comprometer, porque o que eu vejo é muita gente atualizando o contrato. Uma cláusula da LGPD, né, dentro do seu contrato. Mas não é tudo. E o processo todo de tratamento de dados, né? Inclusive, como é que tu descarta esses dados? Eu recebi por e-mail, eu limpo de tanto em tanto tempo a minha caixa de e-mails, eu deleto. O que tu faz com esse tratamento? Eu verifico o que eu precisava e eu deleto a cada tanto tempo.
Isso aí. Porque senão, de novo, eu fico... Se eu não tenho uma política, eu sou também corresponsável, né? É isso aí, exatamente. E essa política já contribui caso tu tenhas que fazer uma defesa, né? Tu já apresentas não apenas a política no papel, mas o teu procedimento, né? Demonstras que tu fazes e assim sucessivamente. Muitas empresas de grande porte e multinacionais exigem adequação à sua política de proteção de dados para a contratação. Se Claro. não está conforme a sua política de proteção de dados, lamento, não se relaciona comigo. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que, ao não se adaptar, a gente vai ficar isolado, né? Então, é um caminho sem volta. É muito parecido com a ISO, né? Na ISO aconteceu isso. Eu crio um padrão, eu começo a procurar fornecedores com o mesmo padrão. E começo os bons a subir o nível da barra. Os bons parceiros estarão num determinado local. Se eu quero estar com bons parceiros, eu vou ter que me adaptar. Não Exatamente. Na verdade, eu achei a LGPD toda muito parecida com o processo de implantação da ISO. É toda isso aí. Boas práticas, né? É prática, é uma cultura e diz respeito a estar atento ao processo. Isso aí. É mais um detalhe que eu tenho que olhar e eu preciso saber o início, meio e fim, né? É isso aí. E vamos falar sobre o antes de contratar, algumas dicas, o durante o contrato de trabalho e o pós-contrato de trabalho. Choveu perguntas sobre currículo. Nossa, cai currículo no meu WhatsApp, cai currículo no meu e-mail sem eu pedir. O que eu faço para me eximir? A empresa tem que ter, em primeiro lugar, clareza. Quando eu falo empresa, entendam assim qualquer porte de organização. A organização. Ela tem que ter uma política com relação aos currículos. Tá? Então, chegar amanhã e dizer para todos o que nós vamos fazer com relação aos currículos que chegarem doravante, no e-mail contato arroba, no e-mail denise arroba, no e-mail sabrina arroba, no e-mail vendas arroba, no e-mail enfim, né? Porque quando a gente vê, chega por todos os canais. E de fato, sim, chega no website, chega por tudo, né? Então, uma das primeiras providências é canalizar para um lugar só, né? E, de fato, rechaçar pelos outros canais. Não receber, né? Quando chega por ali, já devolve, né, responde dizendo lamento, esse não é o canal, solicito que, por favor, encaminhe para talentos, arroba, blá, blá, blá. E estou deletando deste canal por não ser adequado. Deleta mesmo. Dica infalível, então, ter um textinho pronto. Exatamente. E para todos os líderes, todo mundo que tem acesso ao e-mail, porque a primeira coisa já compartilha esse currículo por WhatsApp com todos os teus amigos. Gente, exatamente isso. Não dá, não é possível. E o funcionário? Eu poderia fazer o meu currículo e já dar um consentimento no próprio currículo? Autorizo que seja compartilhado ou não adianta? Não me parece que seja válido, porque eu não tenho nem a clareza com relação aos destinos, a finalidade da sequência do que vai acontecer, né? O que me parece possível em existindo uma conta de e-mail do tipo talentos@cartório.flix, que nesse e-mail existe uma resposta automática dizendo algo do tipo: você acaba de enviar um currículo para o banco de talentos do Cartório Flix. Responda a esse e-mail caso você concorde com o tratamento da informação. Se não concorda ou se não recebermos resposta, deletaremos automaticamente essa informação, porque pode até ser um envio estilo robô, né? Algo assim inteligente, parando para todos os lugares, e daqui a pouco vocês podem ter, inclusive,
sendo bombardeados e, na sequência, incomodados, né, por alguma coisa que foi plantada no e-mail de vocês. Então, responda, por favor, dizendo que aquiesce com o tratamento da informação, com o fato de que vamos guardar este currículo para fazer dele reserva, né? Banco de talento, alguma coisa nesse sentido, sim, revela um consentimento informado, um consentimento expresso, ciente do que está acontecendo. Porque a legislação, a LGPD, ela exige essa qualidade do consentimento. Ele tem que ser expresso, ele tem que ser ciente, né? Ele tem que ser claro. Bem explicadinho. Não pode Exatamente. ser... Como é que chama? Granulado. Ele tem que ser granulado. Eu tenho que explicar para isso, eu vou usar para isso. Exatamente. Exatamente. E o consentimento é um dos pontos mais delicados na relação de trabalho, tá? Trabalho lato sensu, não apenas emprego, trabalho lato sensu. Porque nas relações de trabalho, a gente tem aí uma presunção de fragilidade do prestador de serviço, fragilidade tal, que inclusive impediria essa liberdade para prestar o consentimento. A pessoa, supõe-se, não conseguiria prestar esse consentimento, tem o medo de que, em não prestando, não conseguiria a vaga de trabalho. Em não prestando, perderia o emprego. Em não prestando, seria o quê? Né? Eu fui obrigada. Foi obrigado. Sempre haverá a presunção de que foi coagido, de que não estava na sua livre vontade. Né? Por isso que a gente vai enxergar na LGPD uma série de portas para utilização dos dados no trabalho, como, por exemplo, a execução do contrato. Para que a gente possa executar o contrato de trabalho, nós temos uma série de situações de coleta de dados. Eu preciso coletar dados. Por exemplo, e a perguntinha, a minha filha agora olhou para mim um pouquinho antes da live e disse assim, mas dá ou não dá para coletar dados biométricos? Porque ela viu na nossa stories ali, dá ou não dá para coletar dados biométricos? E se há uma finalidade vinculada à execução do contrato, dá. E eu não preciso do consentimento, pasmem, mesmo sendo biométrico o dado. Ou seja, vinculado à categoria dos sensíveis. Por quê? Porque o meu ponto está vinculado ao registro biométrico. Eu estou cumprindo com uma obrigação do contrato de trabalho, que é controlar a jornada, através do sistema biométrico, que é só a execução do contrato. Só isso. Eu não preciso do consentimento. Se eu vincular isso ao consentimento, eu tenho a presunção de que posso tomar. Exatamente. E pior, o trabalhador pode retirar o consentimento a qualquer tempo. Exatamente, né? Ter só a base legal do consentimento pressupõe que eu posso desautorizar a qualquer momento. Ele tem ali a livre escolha. Exatamente. E a geolocalização, para quem usa moto como intimadores, para quem usa carro da empresa, todos os carros, as seguradoras hoje em dia obrigam a ter, né, um rastreador. E bastaria que ele fosse comunicado, isso, ou tem que estar numa política? Tem que estar numa política, e a palavra a gente disse lá no início, né? Qual é a finalidade da geolocalização? É o controle do trabalho, me parece que sim. É o controle da segurança deste funcionário, é um grande argumento. É o controle da quilometragem, é também um argumento. Então, eu tenho ali uma série de detalhes que eu preciso trabalhar e que também podem me afastar da necessidade do consentimento, tá? Quanto mais se o veículo é, por exemplo, do cartório, não é do próprio funcionário. Às vezes, se trabalha com a motocicleta do próprio funcionário. Não me parece ser a regra no tocante à realidade dos cartórios, né? Normalmente,
o veículo é do próprio cartório. Então, eu tenho ali diversos motivos para ter um rastreio daquele veículo e, por consequência, de quem o está conduzindo. Ele tem que saber, ele tem que saber que é rastreado, que é monitorado, mas eu não preciso de consentimento mais uma vez, desde que a finalidade esteja clara. Transparência de que está sendo monitorado, de que há o rastreio e a finalidade. Qual é a finalidade? Né? Me parece que o controle do trabalho e a segurança do trabalhador são coisas bem relevantes e que, diante de qualquer questionamento, especialmente no judiciário, se sustentariam. Perfeito. E durante o contrato de trabalho? Durante. O pré tem essa questão dos currículos que são a nossa dor de cabeça, né? É maior. No durante, a gente coleta um caminhão de dados. Todo dia a gente coleta dados. Basta dizer que ao entrar o trabalhador coloca o seu dedinho ali, né? Quando ele passa pela porta da empresa, enfim, a gente já tem ali câmeras de vídeo, enfim, coisas diversas. O seu horário é registrado, a sua remuneração é registrada, o seu adoecimento fica ali marcado, né? A pensão alimentícia que ele paga está ali, né, apontada, enfim, a vida da pessoa é registrada junto ao seu empregador. Então, esses dados todos devem ser cuidados como um bem muito precioso, que é entregue nas mãos do empregador, né? O empregado deixa o bem mais precioso que ele tem, que é, né, esse conjunto de dados pessoais, nas mãos do empregador. E esses dados não podem vazar, não podem se perder, não podem ser apagados, porque os incidentes são diversos. Não é só vazamento cair na boca pública, não. É, inclusive, perderem-se, né? Porque o trabalhador, vejam, ele tem o direito à portabilidade dos seus dados. Então, um apagão dos dados também prejudica, tá? Não é apenas o vazamento. Então, o cuidado é super, super relevante. Nossa, segurança das informações é super relevante. Esse compartilhamento dos dados, Sabrina, com terceirizados, que é bem comum, tá? Especialmente em empregadores de menor porte, é um ponto de extrema dificuldade e de extremo cuidado. Se eu não faço a minha própria folha de pagamento, por exemplo, eu tenho ali um ponto onde eu preciso cuidar. No momento que eu mando os dados para outro lugar, para que esse outro lugar faça o cálculo. Quando ele me devolve, quando ele manda os dados da folha para o setor financeiro, e assim sucessivamente. E eu preciso informar ao funcionário, eu preciso informar para todo mundo que eu vou enviar esses dados. Claro, os compartilhamentos que eu faço precisam ser da ciência desse trabalhador, tá? Então, vai para o E-Social, vai para o departamento de pessoal, para a contabilidade, para o banco, para a Unimed, para o plano de saúde, listar para que o funcionário saiba que aqui dentro a política é essa e eu tenho esses operadores. Informação, exatamente. Com quem eu compartilho. Eu sou o controlador, mas existem operadores que estarão compartilhando comigo essa responsabilidade. Quais são eles? Tem lá o plano de saúde, tem o plano não sei do que, lá do seguro de vida, enfim, alguns outros estarão recebendo para a finalidade A, B, Z, parte dos dados, a totalidade dos dados, por um período X, por todo o contrato, não sabemos, né? Com a finalidade tal, os seus dados. Transparência. sabrina.regra@cartorioflix. O que eu faço? Eu posso deixar os funcionários com esse nome, sobrenome e o lugar que ele trabalha, ou sugerir para ele, sei lá, atendimento@
e o nome da empresa, ele pode optar. Se eu tenho uma política de nome, ponto, sobrenome. É política da empresa, tá? Política da empresa. Ela vai estabelecer como se dá a identificação dos seus funcionários dentro do seu ambiente de trabalho. Não vimos ainda até agora nenhum tipo de dificuldade com a identificação do trabalhador nos seus endereços de correio eletrônico. Se o empregador entender que dentro desse quadro de extrema cautela, talvez seja interessante ele estabelecer esses tratamentos sem uma nomenclatura, ao invés de Sabrina.regra, atendimento 1, atendimento 2, atendimento 35, me parece que despersonaliza bastante, né? E até eu chegaria a uma outra palavra, eu acho que desumanizam tanto quanto. Até hoje eu não vi, Sabrina. Até hoje eu não vi, tá? Uma situação que leve a essa exigência de retirarmos, de não utilizarmos o nome das pessoas. Ademais, a única discussão que eu vejo envolvendo o e-mail, @cartórioflix, diz respeito ao que trafega no @cartórioflix. Tá? O e-mail é da Sabrina? Não, só o nome é da Sabrina. O e-mail é uma ferramenta que é entregue a Sabrina. Tá? E essa ferramenta é do empregador, porque é @cartórioflix. O domínio é cartórioflix. E nesse sentido, então, também na linha da transparência, a Cartórioflix, na sua política, nos seus documentos, com absoluta transparência, e sempre reiterando isso, vai deixar claro aos seus funcionários que não há presunção de intimidade nas correspondências que por ali trafegam. É por isso que nos e-mails corporativos a gente vê aquelas linhazinhas logo abaixo, dizendo assim, esta mensagem tem caráter corporativo, se você não é o destinatário, devolve imediatamente, não sei o quê, coisas nesse sentido, para que fique evidente, né, que não é para uso pessoal. Se você precisa mandar uma mensagem pessoal, use o seu endereço, né, use o seu Gmail. Esse sim tem presunção de privacidade e intimidade. Me fala um pouco, doutora, do home office, né? Porque eu estou na minha casa, eu posso ficar trabalhando ali com todas aquelas ferramentas. A empresa, então, também pode me monitorar dentro de uma política. Eu posso cobrar dela a entrada e a saída do computador e tudo mais. Foi a principal dor de cabeça durante a pandemia, porque as empresas, no susto, começaram a trabalhar em home office, era a única maneira que se tinha, né, de continuar prestando algum tipo de serviço, e de fato, especialmente no primeiro momento, começaram a se utilizar dos computadores dos próprios trabalhadores. E aí começaram a baixar aplicativos, a instalar programas de monitoramento, né, nos computadores dos trabalhadores pessoais, que tem uma política com autorizações nesse sentido. Né? Então, ali já começou a haver um tensionamento importante, né? Porque não havia autorização e estava acontecendo navegação do TI da empresa dentro do computador do funcionário, acessando pastas do funcionário, né? E aí vocês imaginem pastas aí é uma invasão de privacidade. Sim, tudo bem, era um momento de emergência, um momento assim que não se tinha uma preparação para isso. Agora, passado quase 2 anos, já houve tempo de amadurecer e as empresas agora já têm, né, suficiente background para conseguir pensar e estruturar políticas a esse respeito. Então, já temos diversos documentos elaborados e experiências amadurecidas a esse respeito, onde mesmo utilizando o computador do funcionário, se tem ali certos limites de intervenção da empresa. Dá para eu monitorar o funcionário utilizando o seu equipamento? Dá,
eu posso ficar observando ele, eu posso verificar quantas tecladas por minuto ele dá, eu posso ver quantas janelas ele abre, se ele fica olhando aqui o site da companhia de viagens, ao invés de ficar fazendo aquelas escrituras públicas, enfim, né? Mas posso eu ir além disso? Posso eu abrir as pastas, abrir os diretórios? Não posso. Não posso. Né? Então, essas outras questões já ficam estabelecidas, inclusive com penalidades, né? Com previsões aí de rompimentos contratuais, multas, situações que protegem, né? E eu diria assim que protegem ambos, isso para a segurança jurídica para dentro do contrato, né? Tanto o empregado como o empregador sabem quais são os seus limites na execução do contrato nessa situação. Não apenas na questão da navegação, sabe, Sabrina, porque eu enxergo aí o teu cenário, tu enxergas o meu cenário, e a pandemia foi prodigiosa, né, em situações pitorescas, porque, enfim, tudo acontecia para aqui, né, passava o filho, passava o marido, passava a esposa, enfim, nas mais diversas situações, e a gente tem aí hoje um banco de dados dos funcionários grave e importante. As empresas hoje têm uma bomba na mão nos seus arquivos, porque tem uma série de reuniões gravadas em Zoom, sei lá, né, nas mais diversas plataformas, onde aparecem diversas questões de intimidade dos funcionários. Estão ali, nos arquivos. O que as empresas vão fazer? Eu não sei, porque elas precisam manter a gravação dessas reuniões. É o registro, é a ata da reunião. É a ata da reunião. Exatamente. Mas ali também aparece o filho do funcionário. Ali aparece o funcionário de pijama, né? Eu não sei. Muitas Algumas adaptações. empresas estabeleceram um protocolo de cabo fechado, que foi bem saudável, né? Enfim. E no final, eu vou demitir esse funcionário. Okay. Eu tenho que ter um checklist para saber o que deixar, porque são obrigações legais. Sim. Eu tenho uma tabela de temporalidade, sim, né? Mas o que eu tenho que cuidar ao rescindir o contrato de trabalho deste funcionário? E é bem interessante isso, porque popularmente, o funcionário lê a LGPD e ele diz assim, eu tenho direito de ir lá no RH agora e mandar apagar tudo. Manda tirar tudo, vou fazer um desafio. Tira, apaga a minha vida aqui, né? Ou portabilidade, eu pego o que é meu e nada fica aqui dentro, né? Eu tenho direito à portabilidade enquanto funcionário, levo os meus dados, mas isso não significa que apaga a minha vida naquele empregador que então vai se tornar ex-empregador, né? O empregador tem esse exercício, essa possibilidade de exercício do direito, e eu vou deixar bem claro, assim, de se defender, né? Porque ele está mantendo aí a prerrogativa de se defender de uma eventual ação trabalhista, de uma fiscalização trabalhista que vai poder olhar para trás, de uma fiscalização previdenciária que vai poder olhar para trás, né? Referente àquela relação trabalhista. Então, ele precisa guardar documentos. Por quê? Porque ele é o responsável pela documentação da relação e ele é o depositário legal dos documentos da relação. Então, é do empregador a tarefa de criar e guardar os documentos, tá? Por quanto tempo? Ora, pelo menos pelo biênio legal. Mas nós, advogados, normalmente dizemos guarde pelo menos por 5 anos, porque é a prescrição fiscal previdenciária, via de regra, né? Então, terminada a relação, desse por que motivo se der, por pedido de demissão, por mútuo acordo, por desligamento sem justa causa, por falta grave, sei lá. Desse pelo motivo que se der, guarde por 5 anos, mas guarde bem. Guarde bem. O dado anonimizado é um dado que a gente já não consegue mexer. Então, talvez a anonimização não seja o melhor nesse momento, porque eu preciso
ter a possibilidade de abrir de novo aquele dado em caso de alguma demanda desse tipo. Mas a pseudonimização é algo viável, é algo recomendável, né? Onde eu tiro alguns elementos e depois, né, fechando a chave A com a chave B, talvez eu juntando consiga fechar. Mas um terceiro desavisado, só pegando a chave A, não consegue identificar que é da Sabrina, aquele documento que ele achou, né? Ele teria que ter a chave B também para fechar a informação de que é da Sabrina o documento, o dado localizado. Tem 5 algumas anos. coisas, tem algumas Diga. coisas que eu preciso guardar para sempre. Por causa Eu sou obrigada, porque, como eu já vi, né? A pessoa perdeu seus documentos, ela vai atrás da empresa para pedir para 20 anos eu trabalhei aí. E agora estou querendo me aposentar, me consegue tal documento. Pois é. Essa realidade, especialmente agora com a digitalização das coisas, e-social, carteira de trabalho digital, cada vez mais vai sumir, tá? E isso Bom. é saudável, muito saudável, né? Porque, imaginem, os arquivos que as empresas... Vocês sabem disso, né? Os cartórios sabem disso, né? Os arquivos que se tem que ter em função da rotatividade dos funcionários. Né? Olha, as pastas e pastas e pastas com a ficha funcional, os recibos de salário, os cartões de ponto, etc, etc. Alguns já evoluíram e, em função de alterações do ano de 2017, a gente já pode digitalizar e guarda o arquivo digitalizado, beleza, muito bem, né? Já conseguimos acessar os arquivos, tá bem? Mas mesmo assim, né? O guardar para sempre não me parece ser algo hoje necessário também. Nós temos uma obrigação enquanto empregadores que é esse tempo, né? Afora esse tempo, mesmo no campo previdenciário existem presunções, né? Enfim, o interessado faz a prova de outras formas, via testemunhas, enfim. Nós temos sempre alguns limites dentro da nossa responsabilidade. Se interessante, se da conveniência do empregador guardar isso, aspas, para sempre, ok, né? Eu sei que alguns têm essa prática, né? De ter uma dependência lá nos fundos do cartório, onde guarda 50 anos de relações empregatícias. Sim, não tem problema. Só não pode ser do lado da cozinha, todo mundo acessando. Guarde bem. Pelo amor de Deus, né? O açúcar derramando em cima ali, né? Eu aconselho que digitalize tudo hoje. Digitaliza tudo, põe na nuvem, né? E resolve muita coisa ali. Tudo aquilo que eu sou obrigada. Oi? Cuida com o provedor da nuvem, porque ele é também um operador, né? É o compartilhamento do contador. O provedor da nuvem também é um operador que tem que estar... E esse cronograma de obrigatoriedade, ele está disponível? O que eu preciso guardar mesmo? Tem uma tabela que a CLT nos indica de dados que tem que ficar guardados? Eu acho que isso vem mais via as obrigações que o próprio e-social pode nos trazer, né? O profissional do RH, o contador, seriam o quê? Os comprovantes de quitações do contrato, salários, 13º, férias, coisas que eu só comprovo com documento, quitações eu só comprovo com documento, os controles de horário, só com documento, né? Enfim, aquilo que a legislação diz que eu não tenho outra forma de demonstrar, certo? Então, isso é aquilo. Outras situações, veja, eu tenho flexibilidade, né? Sei lá, se não tinha ou não tinha, equiparação
participação na atividade, fulano de tal, isso é prova testemunhal, isso vai se discutir de outra maneira. Mas se recebia o salário no dia 5 ou no dia 25, isso é documento. Se recebia efetivamente 5 mil reais ou 15 mil reais, isso é documento. Eu preciso guardar esse documento. Tá? Então, a minha dica é que guardem tudo o que tem que ser comprovado via documento. E pelo menos por 5 anos. Perfeito. E no teu curso tu fala, doutora, das 5 perguntas que ninguém pode esquecer. Se eu sou empregador, o que eu pergunto, né? Para eu saber, pode ou não pode? Quais são essas 5 perguntas? A primeira delas a gente acabou de falar aqui, né? Acabou de falar, não, desde o início, quando a gente arrancou a conversa hoje, a gente levantou, que é a finalidade. Qual é a finalidade da coleta dos dados? Para que eu estou coletando esses dados, né? E isso, já lá na contratação de um funcionário, tem que ser o nosso regime. Qual é o time para o qual você torce, Sabrina? E aí a gente se pergunta assim, qual a finalidade dessa informação? Porque essa informação, na verdade, ela pode ter um viés discriminatório. Eu posso ser tão doente, um fanático torcedor do time X ou Y, e eu, na entrevista, ao perguntar isso, eu estou excluindo torcedores do time Z. Certo? Posso estar discriminando. Então, exato. Eu vou buscar apenas as informações necessárias para o preenchimento da vaga. Quais são as informações necessárias para o preenchimento de uma vaga que eu tenho que preencher ali no social? Só isso. Nome da CPF, número da carteira, só isso. Então, qual a finalidade? Né? Necessidade. Qual a necessidade? Eu preciso mesmo desses dados, né? Finalidade, necessidade, como é que eu vou guardar esses dados, né? Como é que eu vou acondicioná-los? Terceira pergunta, né? Eu tenho como acondicioná-los? Eu tenho uma condição adequada de acondicionamento disso, né? É o arquivo na capa? É uma nuvem? Como é que eu vou fazer? E se eu não tenho como fazer isso, eu tenho que rapidinho providenciar, né? Porque uma fiscalização, vocês já sabem, então, pela live de hoje, que na área trabalhista não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está fiscalizando, mas também o Ministério Público do Trabalho, a Autoridade Fiscal do Trabalho e até mesmo o sindicato, né? Estão todos fazendo... esses órgãos hoje, eles estão com esse olhar. De olho nas questões de LGPD, tá? Então, eu preciso me movimentar no sentido de adequar rápido a minha empresa para essas questões. Os dados que eu tenho têm finalidade para que eu os tenha, né? São necessários, efetivamente, à execução do contrato. Eu os tenho guardados de maneira adequada. Como eu os protejo? Eu tenho um sistema de antivírus, eu tenho uma TI adequada, enfim, por quanto tempo eu os guardo, especialmente se os contratos já se desfizeram, né? Porque a autoridade pode também pegar esse tipo de coisa, de eternos, e perguntar, mas por que você está guardando essas coisas aqui de 30 anos? E por que elas vendo aqui tão facilmente identificáveis? Estou vendo aqui o Gustavo comentando, né? O princípio da LGPD, eles são realmente muito importantes para a validade do tratamento de dados, né? Isso aí. A LGPD, ela tem pilares principiológicos. E quando a gente entende os princípios da LGPD, a gente já tem meio caminho andado. Começa a pensar assim agora. Né? Tem diversas dúvidas, a gente responde pelo princípio, sabe? Pelo princípio. Eu tenho que perguntar o nome do cachorro do sujeito? Não tem nem que saber se o sujeito tem cachorro. Mas é que para um evento de dia do pet, do seu melhor amigo. Preciso? Não preciso disso. Né? Alguns têm apontado, inclusive, a desnecessidade de perguntar o nome dos
pais de determinados dos funcionários. Se eu não tenho plano de saúde, por exemplo, onde os pais sejam dependentes, eu, de repente, não preciso disso. Aqui. Não preciso. Se o E-Social não me pede, etc., não tem porquê. Certo? Então, tudo está muito atrelado à questão de formulários que o Estado me pede. O que o Estado me pede para que o contrato de trabalho se execute? E é dentro desse limite estreito que eu vou ficar para não gerar transbordamentos que venham a me comprometer. Perfeito. E outra, eu tenho que estar sempre averiguando também se esses limites não se estreitaram depois que eu fiz a coleta. Porque, de repente, eu coletei os 2 primeiros, mês que vem estreitou um pouquinho. Eu já não preciso mais do dado, do tamanho do puxado. Parece estranho. Exatamente, eu já vou colocando, comunico ao funcionário, tá? O dado tal que foi coletado na sua entrevista deixou de ser necessário. Comunicamos que foi deletado da base de dados nessa data. Eu tenho que avisar o funcionário, esses dados foram deletados. Exatamente, porque até então ele tem a transparência de que ele entregou tudo aquilo para você. Perfeito. Olha o Jefferson aqui. Querido Jefferson, tudo. Eu quero dizer que meu pai também entrou e disse, eu estou aqui. Boa noite. Informações super importantes. Obrigada, Jefferson. A maioria das empresas deixam de se preocupar com isso após um processo trabalhista, geralmente quando é tarde demais. Exatamente. Exatamente. E às vezes eu não me preocupo porque eu sou pequeno, né? Eu sou só eu, por exemplo, eu sou consultora, então eu estou recebendo de todos os meus cartórios, limpar sistematicamente as pastas, deletar rápido. Eu acho que isso é importante, né? A política que eu tenho que ter é justamente de deixar claro o que eu faço. Não existe não precisa ser um manual gigante, deixar claro o que eu faço. Porque eu coleto, até quando eu vou manter, como eu vou descartar. E eu acho que nesse sentido, a gente criou aqui na Cartório Flix, e está no link da bio para todo mundo, um checklist dos principais dados que as empresas colhem, da base legal. Então, e de algumas finalidades, por exemplo, coleta dados talvez para enviar para o banco, para a folha de pagamento. A gente criou um lembrete para quem quiser criar a sua política relacionada às questões trabalhistas e precisa só clicar no link da bio, fazer o seu cadastro e baixar esse documento para poder ajudar na construção da sua política de LGPD nas relações trabalhistas. Nós estamos chegando super no fim, doutora. Ai, que bom. Porque sabe que fica gostinho de quero mais. Dá gostinho de quero mais, mas tem lá no DPO, tem o teu curso que está maravilhoso. Nossa, me abriu muito. Hoje, conversando contigo, muitos insights que eu vou voltar nos meus clientes, vou dizer, gente... E não para nunca, né, doutora? Porque a gente tem que estar sempre agora pensando... É isso mesmo. Com esse olhar... É isso mesmo. E assim, o que tu falaste agora é super importante, tá? Clica no link, baixa o checklist, faz uma política simplesinha, mas clara, que diga qual é a sua lógica de proteção de dados. Não precisa ser um negócio de 120 páginas, cheio de termos rebuscados, mas que diga minimamente como você trata os dados que coloca. Exatamente. Mas que converse com o teu processo de trabalho de verdade. Isso. Eu tenho visto muito copia e cola. Horroroso. O Google tem tudo. Converse com o teu contrato, que converse com o teu contrato de prestação de serviços, com os teus operadores de dados, tudo amarrado, fica muito mais simples, né? É isso aí. Doutora, eu quero... Muito obrigada. Agradecer a tua presença aqui, que me honra muito. Sempre à disposição, um prazer estar contigo, viu? Eu quero e um prazer estar com todos que estão aí conosco, uma alegria. Uma alegria. Se vocês quiserem dar um print, compartilhar com quem precisa ouvir essa live, os operadores de dados, vai lá na Cartório Flix, dá uma olhada nesse link, porque vocês têm que se capacitar. É mais segurança
se eu compartilhar esse conhecimento também. E quero dizer que na semana que vem vai ser a última live do ano, depois só a partir do dia 20 de janeiro. E eu já te convido, porque vai ser uma live sobre prosperidade na prática. O que eu posso fazer para atrair mais coisas, mais positividade na minha vida, abundância, né? E, nossa, vai ser o sonho da minha vida também conversar com o Vinícius Francis, que é um professor de espiritualidade e de autoconhecimento. E eu quero compartilhar com todo mundo aqui o bálsamo que é falar de prosperidade, para que as coisas fluam no ano de 2022. Então, eu encerro com chave de ouro as minhas 2 últimas lives contigo, doutora, e na próxima semana com o Vinícius Francis. Super. E agradeço a presença de todos. Vou tentar assistir. Vou tentar assistir, bom, senão, viu? como sempre fica gravado, quando estiver passando por ali, assiste, porque vale super a pena a gente se abrir para uma energia nova, né? Muito legal. Certo, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora, um beijo e até mais. Muita prosperidade para todos nós. Exatamente. Boa noite. Tudo de bom. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.